Fala galera do Nada Pedala e Corre, há muito tempo eu já uso relógio GPS, meu primeiro medidor de frequência cardíaca foi um Sunto, depois um Polar, e estes dois não tinham GPS, só depois que eu migrei para o Garmin 910 e até hoje eu tô com a Garmin. Mas apesar de toda a evolução dos relógios, eles não são 100% confiáveis e eu tô aqui para falar com vocês sobre essa suposta precisão que eles prometem nas propagandas que eles entregam aí na internet. Vamos falar sobre isso. Primeiro vamos falar dos números. No geral, esses relógios têm uma média de precisão ali abaixo de 70% quando a gente está falando de frequência cardíaca, passo e gasto calórico. Mas esses números variam bastante dependendo da marca e eu estou deixando aí na tela para vocês darem uma olhada na grande variação que é. Por exemplo, o Apple Watch, ele é o campeão em medir batimento cardíaco com 86% de precisão, enquanto que o Garmin ele tem 82% de precisão na contagem de passos. Enquanto a Garmin e Apple têm uma boa precisão no registro dos dados, algumas outras marcas chegam a errar até 53% dos passos em atividades ali do dia a dia. O cara tá andando no escritório, subindo escada, descendo escada e a contagem não é muito precisa. E eu vou deixar claro que eu não estou fazendo propaganda de marca, eu estou apenas relatando o que diz o artigo. Eu vou até deixar aqui no link na descrição para vocês darem uma olhada e também na experiência que eu tenho ao longo dos anos. Pô, 910 eu tinha lá em 2013, 2012, quando eu ainda estava começando a fazer triatlon. E o Polar e o Sunto foi antes ainda, na época que nem GPS a gente tinha acesso. Então vamos falar por o motivo dessa variação toda, por que toda essa margem de erro. Basicamente esses relógios, né, os dispositivos de acompanhamento, eles usam um sensor de luz para medir o pulso, ó. Tá vendo aqui, ó? Mas isso não é um eletrocardiograma. Você pode estar usando essa informação como uma base para tu ter referência dos teus batimentos cardíacos, mas se você quer algo mais preciso, eu recomendo que você use aquela cinta cardíaca no peito. Ela vai medir os impulsos elétricos do teu batimento cardíaco e não a variação da passagem do sangue aqui no teu pulso. Mas assim, eu particularmente eu não vejo uma necessidade de você gastar dinheiro comprando uma cinta cardíaca. Hoje esse equipamento é muito caro e se seu uso não for um competidor, você é só um amador, recreativo, a variação ou margem de erro desses relógios não vai estragar o teu treino, não vai acabar com a tua evolução aí ao longo de uma temporada inteira, de um ano de treino. E a diferença entre a medida de frequência cardíaca da cinta e para o pulso é que o pulso tem uma margem de erro mais alta, que são por causa alguns fatores, tipo a cor da pele, o cara tem tatuagem, suor, o movimento do braço enquanto você está correndo ali na bicicleta. Isso tudo vai interferir na coleta de dados aqui da frequência cardíaca. Até quanto você pressiona ele, né, quanto ajustado ele fica aqui no teu pulso, e isso vai estar gerando uma influência e uma margem de erro maior do que a cinta cardíaca. E se tu usa esses relógios aí para basear a tua contagem de calorias, esquece, já te adianto que você pode estar destruindo a tua dieta, seja para mais ou para menos. A Apple até se sai bem com 71% de precisão, mas a Garmin, por exemplo, ela tem apenas 48% de acerto na medição do gasto calórico. E isso se deve ao fato que não é possível um equipamento desse estar mensurando de maneira exata o gasto energético, porque isso depende de um número de fatores, infinitas variáveis, como o teu metabolismo, idade, nível de estresse, qualidade do sono, quanta água você bebeu nesse dia. Então esses relógios eles não conseguem medir isso 100% ainda. Então se você usa essas métricas para controlar a sua dieta, eu recomendo atenção, porque esses números não são confiáveis. Você pode usar aí como uma referência, mas não siga de forma cega, como se aquele número ali fosse 100% verdadeiro e correto. Assim, eu vou deixar minha opinião com relação aos relógios. Apesar de todos esses problemas que a gente falou, não são poucos, esses relógios eles são muito úteis, eles estimulam você a se mover mais, por exemplo, com a medição de passos que o Garmin faz e que de certa forma é bem preciso. Isso pode servir para estímulo para pessoas que estão buscando sair do sedentarismo e aí está iniciando uma atividade ou começar a se mover. Outro exemplo, o uso do HRV e batimento cardíaco em repouso também pode estar ajudando você a identificar um processo infeccioso que está se iniciando, mas isso não substitui o médico, apenas te indica que algo errado pode estar acontecendo e que você deve estar buscando ajuda.
Inclusive você pode dar uma olhada nesse vídeo que eu estou deixando aqui no card, em algum lugar aqui por cima, e também aqui embaixo na descrição do vídeo que eu falo sobre HRV, e você pode dar uma conferida lá nesse vídeo que realmente vale muito a pena estar entendendo um pouco mais sobre isso. A minha dica para o uso desses relógios, para você que está chegando agora no esporte, no mundo do endurance, está planejando comprar um, anota aí que eu vou te dar umas dicas boas. Você deve focar nas tendências, não nos números absolutos. Se hoje você fez 8.000 passos, amanhã 8.500, isso já é um progresso, assim como a relação dos batimentos cardíacos e HRV. Você tem que observar se estão aumentando ou diminuindo ao longo dos dias, não de forma pontual em um único momento, mas a tendência é o que deve estar sendo observado aí por você. Um outro exemplo, quando você for fazer sua atividade física, você deve combinar dados, observando não somente a frequência cardíaca, mas também atentando-se com a percepção subjetiva de esforço, que é um grande valor, uma informação de grande valor, a potência no caso da bike, número de braçadas na natação e tá conjugando essas informações para fazer a análise do teu treino. Uma outra dica também é você escolher o modelo certo para a tua atividade. Compra um relógio GPS de corrida se você vai só correr. Um de triatlon se você pensa em fazer natação, outdoor, se você vai fazer triatlon. O Apple Watch é bonito, tem uma integração incrível com o celular, outros equipamentos, mas sinceramente, se você comprou um Apple Watch para correr e pretende atender o telefone, ou corre preocupado se alguém está te mandando mensagem, eu posso te dizer que tem algo errado no que você está dando foco. Usa o tempo do treino para desconectar um pouco da rotina do trabalho, desconectar a cabeça e tentar, como é que eu posso dizer, reduzindo o estresse através do esporte. E uma quarta dica, e muito mais importante do que as anteriores, é não ignore os sinais do seu corpo. Os relógios são ótimos, mas eles não possuem uma leitura completa do que está acontecendo no teu corpo. Então, se sentir cansaço extremo, mesmo o relógio dizendo que está tudo bem, dá um tempo, converse com o seu treinador, busque sempre orientação profissional. E se você precisa de ajuda com teus treinos, é só mandar uma mensagem nesse e-mail que está aparecendo aqui e vamos conversar, vamos trocar uma ideia aí sobre uma assessoria de treinamento para toda a tua temporada. Então, rapaziada, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você usa relógio GPS, conta aqui para mim nos comentários qual modelo que você está usando e como ele te ajuda ou está te atrapalhando. Não esquece de dar like aqui nesse vídeo, compartilha com quem ama tecnologia e está precisando cuidar mais da saúde e ficar um pouco mais em forma. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!